Nós vamos falar sobre a autoria da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem aquilo que nós chamamos de autor primário e autores secundários. O que vem a ser isso? O autor primário das Escrituras, consideravelmente dentro da teologia, é Deus. Deus, ele é o autor primário de toda a Escritura Sagrada. Embora a Bíblia tenha 66 livros, falando da Bíblia no seu sentido de Bíblia protestante, tenha 66 livros e tenha 40 autores na sua totalidade, nós consideramos que Deus é o autor primário, fundamental e supremo de todas as Escrituras Sagradas. Ele agiu através de homens que são os escritores secundários, que também são considerados como instrumentos de trazer a palavra de Deus, os instrumentos usados por Deus para que a sua palavra chegasse até os seres humanos. Então Deus, ele sendo esse autor primário, ele que rege toda a Escritura Sagrada. Embora tenha sido escrito por 40 autores que viveram em locais diferentes, com culturas diferentes, em períodos diferentes, em aproximadamente 1.600 anos, é o período que pega desde os primeiros autores até os últimos. Mesmo com toda essa distinção de tempo, de local, de cultura e etc., nós consideramos que há alguém que estava acima de tudo isso e que regeu, que governou, que dominou, desde o primeiro escritor até o último, pegando esses escritores e os utilizando como instrumentos para que o primeiro autor e o último autor, que estão em torno de 1.600 anos de distância um do outro, em culturas diferentes, períodos diferentes, possa falar em uma mesma língua, como um quebra-cabeça que começou a ser montado por um homem em 1.600 anos antes e foi terminado por 1.600 anos depois por outro, totalmente distinto em cultura, em locais, em tudo. Porém, a precisão é como se fosse um quebra-cabeça muito bem projetado, que no final as peças se encaixam perfeitamente. A respeito dessa dominação de Deus sobre os autores, nós temos o texto 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, onde fala que nenhuma profecia das Escrituras foi feita pela vontade dos homens, ou seja, pelos próprios homens em si mesmo. Mas o texto diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Depende da tradução, vai dizer inspirados pelo Espírito Santo. Isso nós chamamos de inspiração da Bíblia. A palavra inspiração, que está no texto de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 a 21, é a palavra feromenoi, do grego, que vem do verbo feró, que significa dirigir, movimentar, guiar, empurrar, conduzir. A ideia é que o Espírito Santo estivesse conduzindo, movimentando, direcionando os homens para que as palavras, as escritas, os textos, no final, se ajuntasse tudo em um mesmo propósito. Então veja isso, homens que viveram em tempos diferentes, em culturas diferentes, em ambientes diferentes, eles vão falar apontando sempre para a mesma direção. E tudo se ajunta para fechar em um mesmo denominador comum. E tudo se forma direcionado para fechar em um mesmo esquema, em uma mesma montagem. É um quebra-cabeça que as peças foram produzidas por homens diferentes, em tempos diferentes, mas que quando são ajuntados, formam perfeitamente a imagem perfeita de Cristo, a sua igreja e o projeto de salvação. Então veja, a autoria da Bíblia, homens como Davi, cuidador de ovelhas, escreve. Homens como Amós, cuidador de ovelha e produtor de sicômoros, também escreve. Homens como Isaías, que vivia dentro do palácio, também escreve. Homem como Esdras e Neemias, que estavam em um período caótico, também escreve. Homens como Moisés, que era formado nas ciências do Egito, homem estudado, também escreve. Então veja que homens diferentes, de cultura diferente, de época diferente, com capacidade intelectual diferente, com experiência de vida diferente, eles escrevem em momentos diferentes, com as suas capacidades diferentes, porém com o mesmo direcionamento. O direcionamento do Espírito Santo, conduzindo e direcionando para que tudo se fechasse em um mesmo lugar. Isso nós chamamos de inspiração da Bíblia. Então a Bíblia foi escrita em um período de em torno de 1.600 anos por 40 homens diferentes, com culturas diferentes, porém direcionado pelo mesmo Deus para se fechar em um mesmo denominador comum. Isso nós chamamos de inspiração da Bíblia. Que Deus abençoe você que está acompanhando e que possa isso se tornar cada vez mais claro, para que você possa compreender como que a palavra de Deus foi produzida até chegar a nós. Que Deus abençoe.